Vamos lá. Seja bem-vindo ao podcast da Chrome. Hoje vamos ter um assunto muito especial com a professora Teacher Monique. Hoje vamos falar sobre o inglês, sobre estudos da língua inglesa para você que já considera importante, para você que ainda não viu o quão importante é você se comunicar em inglês. O podcast da Chrome visa trazer as pessoas que são excelentes profissionais, pessoas especialistas em sua área, para justamente ela compartilhar um pouquinho da experiência delas aqui. Teacher Monique, seja bem-vinda ao podcast. Thank you so much for having me. Hello, guys. Hello. Meu maior prazer Hello. em estar aqui. Muito obrigada por conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Estou muito feliz e grata pelo convite. Maravilha. Teacher, já vamos iniciar aqui fazendo aquela pergunta bem difícil, né? Vamos Quem lá. é a Teacher Monique? Então, a Teacher Monique é uma mulher empreendedora que sempre sonhou em ajudar outras mulheres a alcançar os seus objetivos. E o mais importante, eu estou aqui nessa vida como uma facilitadora da língua. Né? Sempre foi um sonho meu e tornar o inglês acessível para todos. E eu vou conseguir falar um pouquinho hoje sobre o meu projeto Start English, que está tendo aí o maior sucesso, para trazer um inglês para todos que sonham em cada vez mais potencializar os seus resultados e evoluir na língua. Beleza. Teacher, maravilha. Olha que interessante, você falou ali sobre a facilitadora, eu acho que você como professora de inglês, às vezes atua até como psicóloga também, né? Porque Sim, o estudante, ele fala, rapaz, eu não consigo, perfeito, eu perfeito. não consigo, e você fala, Você, você consegue. verdade. You can. You can. É E isso eu acho mesmo. isso bem bacana, porque eu acho que o primeiro passo ali para você aprender qualquer coisa é você entender que você pode de fato. Perfeito. E eu gosto muito que você trouxe isso, porque eu sempre gosto de afirmar com os meus alunos que o ser humano, ele é ilimitado, mas ele Sim. se limita a todos os momentos que ele fala que ele não vai conseguir. Então, eu sempre gosto de trazer para o meu público que falar inglês hoje é como se fosse usar um micro-ondas ou aprender a dirigir. A gente só precisa praticar. E quando eu estava aprendendo a dirigir, por exemplo, eu tive diversas dificuldades com a marcha, com a embreagem especificamente. Sim. E, na verdade, naquele momento, eu nunca vou esquecer uma frase que minha mãe falou: foque no que a direção vai trazer para você. E quando ela me falou isso, sendo psicóloga, eu foquei justamente na liberdade que eu ia ter com a minha carteira, com o meu Caramba. carro. E eu acho que o inglês traz justamente isso. Quando a gente fala inglês hoje, a gente potencializa as nossas oportunidades, a gente tem esse freedom, essa liberdade de expressão, a gente se conecta mais com as pessoas e tudo flui. Maravilha. Olha que bacana, você trouxe um item que o Joel J estava comunicando no podcast dele. Ele falou assim, cara, como é que eu faço para ter disciplina? O Joel J falou muito sobre isso, né? Ele Perfeito. era atleta profissional de natação e ele falou assim, cara, ao invés de você falar como é que eu faço para ter disciplina, se pergunte. Melhor é a pergunta, o que é que a disciplina vai me trazer? Perfeito. E eu acho isso bacana porque você vai pela motivação do que tu quer. Então, assim, eu quero isso aqui. Por exemplo, a minha motivação, maior motivação da língua inglesa, eu descobri que é negócios. Olha, perfeito. Porque meu irmão, ele estudou inglês a vida toda. Meu irmão era aquela coisa, né? Sempre tem um na família que quer ir pra fora. E Sim. aí, ele sempre assistia aquela série Friends. Meu Deus, ninguém merece. É que eu ver todos os dias aquela série com ele. Aí antigamente era os DVDs, né? Aí vem a caixa de Friends, Sim. a caixa de Prison Break. Todo mundo passou por isso, sim, Todo mundo perfeito. odeia o Chris. E ele consumia aquilo ali. E em inglês e com legenda em inglês. Aí Ótimo. quando perguntava, poxa, o que é que tu tá entendendo? Ainda nada. E aquele ainda me pegava. Porque ele repetia e depois ele, Sim, ó, já consegui entender uma boa parte das coisas. Eu lembro que ele falava assim, eu não preciso entender todas as letras, eu preciso entender o sentido da frase. exatamente. Excelente. E aí eu, caramba, esses toques, mas assim, eu ainda não tinha motivação minha de Sim, aprender, mesmo estando dentro da influência do ambiente. O perfeito. ambiente é poderosíssimo, nós entendemos isso, Claro, mas se não tiver esse objetivo, isso. tem pessoa que só funciona com objetivo, né? Perfeito. Você tem que entender o que o inglês vai trazer para você. E quando você enxergou que realmente são oportunidades profissionais, você
traz todo um interesse, uma vontade, um gás, uma garra, te motiva Sim. cada vez mais e você continua ali firme no seu propósito. Perfeito. Eu iniciei o estudo de inglês várias vezes. E adivinha? Mas nem falar, né? Eu pausei várias vezes, Sim, justamente porque às vezes o inglês era. Ah, eu quero aprender porque fulano de tal fala, eu quero falar. perfeito. E aí depois eu parava e. Deixa fulano de tal pra lá, rapaz. Eu não tô. Eu não falo nativo, eu não tô nos Sim, Estados Unidos, eu não tô em outro país. Só que aí, quando você começou a falar, eu lembro, né? A teacher falou comigo: olha, você pode ter desde de fora tal. E aquilo ali ficou na minha cabeça. A gente fez alguns vídeos de alguns doutores que eles mandavam fazendo palestra de fora e aí sim, mandava para os nossos editores. tudo em inglês. Irmão, quando chega na hora de você. Tipo assim, ó, uma coisa é. Ah, eu vou aprender por causa disso. Mas quando você é forçado a aprender. Perfeito, é totalmente diferente. Aí, Ou tipo assim. fala ou fala. O vídeo tava lá. Ou você edita e sabe o negócio. Você vai ficar perguntando toda vez pro doutor, vai perder o É, contrato? Vai. Aí a perfeito. gente foi lá e sentou. Ó, a gente vai ouvir o que ele tá falando, botar Sim, na legenda, vai dar um jeito. sim. E o contexto ajuda muito no aprendizado, né, teacher? Demais, né? É muito importante a gente entender que falar 100% hoje é um plano para o futuro. Mas as pessoas, elas têm esse imediatismo, né? Ah, mas eu muitas vezes terminam desistindo da jornada porque quer logo aquele resultado. Eu gosto de Verdade. comparar muito a academia. Todo mundo treina e todo mundo sabe que a gente não vai fazer um treino e vai ali perder 5 quilos ou ficar logo, né, big, bem strong. Não acontece dessa forma. Verdade. A gente precisa pagar o preço, ou seja, viver a experiência, vivenciar aquela experiência para conseguir ter aquele gostinho do resultado. Eu lembro que eu malhei o ano passado todo para chegar em dezembro e eu ficar satisfeita com o meu resultado. Então, o inglês não é diferente disso, mas quando aquele resultado vem, ele é um resultado que vai te beneficiar para o resto da sua vida, através de propostas profissionais, através do turismo, porque hoje qualquer lugar que você vá viajar, você vai conseguir se comunicar em inglês Isso é e as pessoas bacana. vão te entender e você vai ser, né, você vai ser entendido e vai entender as pessoas também. Isso é bacana. E não só isso também, como você mencionou, filmes, músicas, livros, para quem quer estudar, né, para a área profissional hoje, muitas vezes os melhores, né, conteúdos estão em inglês, então até para isso tem essa Verdade. questão também que vai facilitar muito a sua jornada na sua área. Eu já Verdade. ensinei vários, vou falar um pouquinho sobre minha área profissional Sim. aqui, mas já potencializei o resultado de vários médicos, onde eles fazem curso fora do país, né, pela Sim. Europa, Estados Unidos, e estão ali precisando entender o palestrante. E é inglês, e por máximo que esteja, tem ali um tradutor, às vezes não é igual, então assim, é Não é. muito bom você conseguir, né, ter essa noção, ter essa liberdade e não depender de terceiros para isso. Então isso é muito bacana e muito libertador também. Você falou uma palavra certa, liberdade. Perfeito. Você não depender do outro, Isso. isso é muito E só a bacana. gente que tem esse gostinho da liberdade, que realmente não quer mais, não se vê em Sim. outro contexto, né? Não se vê dependendo de um celular, ou de tradutor, ou de legenda, ou algo do tipo. A gente luta até conseguir chegar ali no resultado desejado. É o maior arrependimento de quem falou inglês é não ter começado antes, né? Perfeito. Eu escuto essa frase direto. Na verdade, essa semana mesmo, eu escutei um depoimento de uma aluna minha, que é um caso assim de uma menina que muito esforçada, ela realmente não teve facilidade com a língua, por um motivo ou outro, uma vida muito corrida, várias especializações, e ela é engenheira e hoje ela trabalha em uma multinacional e o trabalho dela ela precisa fazer em português e em inglês. E ela falou: "Teacher, graças a Deus eu comecei as aulas Uau. e hoje eu tenho uma facilidade na minha função, senão seria a maior dor de cabeça da vida. Seria um momento frustrante para ela, porque ela foi Sim, promovida e ela precisava delegar das duas formas, sim. e se não fosse o caso, ela estaria ali constantemente batendo a cabeça ou passando vergonha. Então, assim, pense o quanto valeu a pena. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar para querer fazer o mesmo por nós mesmos. Bacana. Eu imagino que você deva ter muita prova social, né? Muita gente Sim, aí que não falava demais. nada de inglês e Muita hoje gente. pessoas que já. Sim, Aí que entra se comunicar é a mesma coisa de ser fluente? Qual é a diferença de fluente nativo e uma sim, pessoa que já se comunica bem? ótimo, Porque as perfeito. pessoas falam muito sobre a fluência. Sim, Ah, fluência, fluência. Eu acho que assim, uma pessoa que nativamente fala em português,
por mais que ela fale muito bem ali o idioma, ela sempre vai ter aquele sotaquezinho de que Claro, não é de... sim. Até porque a gente pode ser fluente, mas não nativo, né, Tisha? Perfeito, perfeito. Eu gosto muito de tocar na tecla o seguinte: muita gente busca a perfeição quando estão aprendendo um segundo, terceiro, quarto, quinto idioma. E aqui no Brasil, especificamente, a gente tem o hábito de só falar o português. Quando a gente vai para Portugal, por exemplo, a gente encontra pessoas falando três, quatro, cinco línguas. E o mais Caramba, importante, verdade. isso, o mais importante é a gente entender que a perfeição, ela não existe. E as pessoas hoje que são de fato fluentes, elas tiveram muita prática, muito estudo, né, muita dedicação para chegar nesse lugar. Então, assim, quando a gente se permite errar, a gente se permite avançar. Então, muitas vezes que a gente está ali se sentindo inseguro é porque a gente realmente está avançando de fato, a gente está se desafiando. Então, hoje, o ser humano, ele tem medo de se desafiar, ainda mais o adulto. Por que que a criança evolui mais rápido do que o adulto? Porque a criança, ela errou e tá tudo bem, ela é como se fosse uma brincadeira para ela, ela não Tá tudo leva bem pra aquilo mim. pro coração. Infelizmente hoje, o adulto quando ele erra, ele fica se cobrando, poxa, mas era para ser melhor, poxa, não foi perfeito. E aí que entra um pouquinho do trabalho da psicologia, através das aulas, a gente criando esse momento para tirar, né, essa autoavaliação a Sim, todos os momentos, no momento de aprendizado. É igual quando eu estava errando a marcha lá atrás, tudo bem, mas eu precisava praticar, porque em algum sim, momento eu iria acertar e aquilo iria me levar para o próximo sim. nível, de tirar minha carteira e ter minha independência. Então, a mesma coisa. O erro faz parte da sua Sim. jornada. Eu acho que o erro, ele é fundamental e crucial para o Perfeito, aprendizado do idioma. Eu perfeito. acho que quando você está em um espaço onde tem uma professora, daí a gente vai entrar no assunto de estudo de inglês, Sim, quando tem uma professora, aquele espaço se torna seguro. exatamente. Porque às vezes o outro não fala inglês e você tenta e o outro tá mangando da sua cara. E aí você trouxe algo muito bacana, porque assim, quando eu iniciei minha carreira, eu ensinava em vários cursos de inglês, né, Sim, diversos, vários nomeados e etc. Mas aí eu cheguei à conclusão seguinte: espera aí, não, eu entendo hoje que cada ser humano tem o seu time. Cada ser humano tem sua forma de aprendizado, cada ser humano tem o seu cuidado específico. sim. Então aí eu entrei com a minha empresa, English with Monique, com as aulas particulares direcionadas para potencializar o resultado de cada um. E através do English with Monique eu consegui aí ter contato com vários profissionais de diversas áreas, pessoas que estão ali, né, no alto da sua profissão, mas estavam faltando o inglês. Aí estagna, né? Isso, Às vezes o exatamente. profissional ele se sente, poxa, legal, tô aqui, mas eu não consigo sair do lugar. E Isso, o inglês ele abre outras oportunidades. exatamente. E te conecta com mais pessoas. Aí que entra, porque assim, tem muita coisa que é clichê. Ah, o inglês vai te abrir novas oportunidades, blá, 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 blá. Mas é porque é pra ser dito de fato, né? Claro, Porque, por exemplo, você vai estudar programação em inglês. sim, Você vai estudar vídeo em inglês. Todos os tutoriais que a gente. Tutorial. Tudo que a gente procura, o principal está na língua inglesa. medicina, você às vezes é uma Verdade. cabeleireira, uma hairstylist, o produto tá ali em inglês. Então, assim, existem diversas áreas hoje onde tem o inglês incluso. E além disso tudo, o mundo gira ao redor da Verdade. língua, né? Então, E não tem como ficar mudando isso, porque tem gente que fala, ah, mas um dia vai. Gente, historicamente foi construído dessa forma. Se sim, você ficar nadando contra a maré. Mas eu vou entrar num assunto aqui que talvez seja bem polêmico, não sei. certo. Vamos lá. Mas, como é que a teacher começou a estudar inglês visando que todo mundo começa ali, seja escola pública, particular, todo mundo tem aula de inglês com o famoso to be. Sim, Assim, eu estudei a minha vida toda o to be. a zorra do to be. E tipo assim, sinceramente, Tem live minha sobre o verbo to be lá no YouTube, viu? sinceramente, teacher, eu não consegui. Eu não sabia, parecia que era algo assim. Eu tava muito atrasado, o outro Sim, também não sabia explicar, não sei. Então, por que que a perfeito. teacher começou? Onde é que ela começou? Ela começou na escola, assim como todo mundo? Eu quero trazer 2 pontos aqui. Primeiro, uma coisa que você tocou sobre essa questão do o verbo to be eterno, né. Uhum. Eu acho que durante muito tempo aqui no Brasil, infelizmente, não teve profissionais capacitados que realmente dominavam a língua. E aí, ficavam naquela enrolação, né. E muitos alunos se frustraram a partir disso. E aí, por falta de conhecimento e falta de clareza, as pessoas ficaram achando que não eram capazes.
Infelizmente, isso aconteceu, esse movimento aconteceu aqui no Brasil, e aí muita gente hoje tem bloqueio, tem trauma, não gosta do inglês. Eu acho que até hoje acontece. Ah, é capaz, sim. Porque é muito grande, né? Existem vários interiores e ainda acontece nas escolas públicas que, infelizmente, não tem essa educação de qualidade, né? Parece que só tem para cumprir uma tabela de Sim, beleza, é só mais uma disciplina. perfeito. Mas a matemática avança, a gente tá lá, soma, divisão, vai para Bhaskara, vai para X. O inglês nunca avança? Infelizmente, Por infelizmente. quê? É. Eu acho que o país ainda não enxergou essa oportunidade que existe através da língua, né? E isso realmente é uma questão muito triste, porque Cultural. cultural, porque eu tive a oportunidade, contando um pouquinho da minha história, de morar fora do país, né? Eu vivenciei 13 anos nos Estados Unidos, me dediquei aos estudos de inglês e foi através disso que eu me apaixonei pela língua. E lá eu tive a oportunidade de, né, viver em um país de primeiro mundo e entender o quanto o mundo é grande, quantas oportunidades são inúmeras e quantas pessoas precisam trabalhar para alcançar os seus objetivos. E através disso, eu trouxe um pouquinho disso para mim e trouxe também essa questão do inglês para todos, né? Quando eu, Ótimo. quando eu percebi que as pessoas estavam criando vários traumas, vários bloqueios e várias questões para não evoluir na língua, eu falei, peraí, gente, isso aqui é muito mais simples do que vocês estão imaginando. E aí eu consigo trazer ali, através das aulas gravadas, né, do Start English, que ainda vou falar um pouquinho sobre, e a outra, através das aulas particulares direcionadas comigo ao vivo, Ótimo. eu consigo ali simplificar e facilitar a língua para todos. E para você que está assistindo agora, a gente não vai falar do Start English agora não, tá? Você vai assistir até o final para saber a solução que a Teacher, visando esse problema cultural e histórico no Brasil, o que ela fez para tentar contribuir, melhorar isso de uma certa forma, corrigir isso, né? E de certa forma parece até que é algo. Eu sei que isso acontece, mas eu vou deixar. Não sei, né? Não vou entrar, né, muito nessa onda, porque vai ver política, blá blá blá. Sim, Blá. Mas verdade. enfim. Sobre como você começou a aprender inglês, Sim. você já sabia se comunicar e foi direto pra fora e tipo assim, eu sou Ó, corajosa e é isso? eu tinha 9 anos na época e eu sabia apenas as cores. Então, assim, era um inglês bem básico, apesar de ter estudado em escola particular aqui no Brasil. Quando eu fui para os Estados Unidos, que de fato meus pais me matricularam na escola, eu me deparei com a diretora da escola falando: ela fala inglês? E aí a resposta dos meus pais era não. Aí ela falou: então ela vai ter que repetir o ano. E aí fiquei arrasada como criança, porque eu falei, nossa, mas eu consigo aprender. E aí foi naquele momento que eu me desafiei e consegui me comunicar. Eu lembro que foi um período assim de 60, 90 dias que eu já estava ali Caramba, olha a interagindo, necessidade. comunicando. Então, através dessa dor, que eu acho que nesse primeiro momento que eu vi alguém tentando me limitar por conta da língua, que hoje nasce esse gás de ajudar tanta gente e potencializar os resultados dessas pessoas e fazer o inglês possível para todos. Então, a Monique gosta de desafios. Ah, ela gosta. Já entendemos qual é o perfil da nossa Ela gosta. professora. Ela gosta. E como é que. Qual é o conselho? Vamos entrar aqui na seara de que a pessoa está assistindo esse podcast e ela já começou a entender que falar inglês é possível, Sim, beleza? E como é que a pessoa inicia, tá? E perfeito. aí eu vou trazer três tipos de pessoa. Vou falar sobre o primeiro tipo, que é a pessoa que não entende absolutamente nada. É Perfeito. a pessoa que tentou se expressar, fala as palavras como subway, aí fala someway. Uhum. E as outras dão risada, então, Sim. enfim, tem muita gente assim. Uhum. Tem a pessoa que entende muito, mas não fala nada, ou seja, ela entende, ok, mas eu não sei falar, né? Sim. E tem a pessoa que já tá falando as primeiras palavrinhas, o que ela precisa fazer, né? Quais são as dicas para esses três tipos de pessoa? Ó, primeiro eu quero dar uma dica aqui sobre como você se manter ativo durante esse período, porque eu acho que isso é essencial. Muita gente ela termina tomando a decisão de estudar, mas tem uma dificuldade em se permanecer nessa decisão. Então, a primeira dica que eu quero dar aqui é falar para todas as pessoas que estão assistindo o podcast é o que você está fazendo com a sua preciosa vida.
Quando a gente para refletir sobre que a vida que a gente tem é essa, e se você tem um sonho de falar, você deve de fato começar, não só em inglês, mas vamos imaginar que é um esporte, mas vamos imaginar que é um hobby, ou algo que você tem uma paixão sobre. Pare de se comparar, pare de achar que tem um tempo para isso. Eu mesma tive que contratar um professor para me ensinar a fazer embreagem. E hoje eu dirijo tranquilamente. Ninguém entra no meu carro e pergunta: Moni, você teve dificuldade? Simplesmente estão ali me vendo dirigindo, Uhum. acontece e não me limita em nenhum momento hoje. Pego estrada, Que legal. enfim. Então, em inglês é bem parecido com isso. Se você está tendo um pouco de dificuldade ou muita dificuldade, não importa. O mais importante é você entender que você vai chegar lá e você se permanecer firme no seu objetivo com você mesmo, porque só você pode fazer você desistir. O que o outro Verdade. está fazendo, se o outro está tendo facilidade ou dificuldade, tem a ver com a vida do outro. Acho que o Verdade. maior problema que a gente vê hoje é que com as redes sociais as pessoas estão constantemente se comparando. Fulano tem sucesso, eu ainda não tive. Fulano fala e eu ainda não falo. Fulano tem um corpo perfeito e eu ainda não tenho. Só que a gente precisa entender que, na verdade, existe um preço para tudo. E quem alcançou algum tipo de objetivo pagou aquele preço, né? Então a gente tem que estar disposto a fazer o mesmo. Então, o que eu entendo hoje através do inglês, independente se seu caso for ter dificuldade para falar, ter dificuldade para compreender as regras, ou ter dificuldade simplesmente para virar a chave e falar, ó, sabe de uma, eu vou fazer isso mesmo, porque é o meu sonho, Verdade. eu quero, desejo isso, simplesmente agir. Sendo 10 minutos por dia, 30 minutos 2 vezes por semana, ou criando estratégias com coisas que faz sentido para você, se é música, se é Oh, séries, legal. se é aplicativos. Eu gosto de dar diversas dicas. Eu sempre falo para as pessoas, gente, o Duolingo é um aplicativo sensacional. Pega a versão paga, você vai pagar Uhum. ali um valor mínimo e vai estar É uma ali excelente solução, né? aumentando o seu vocabulário É. constantemente. E quando você pegar, por exemplo, o meu curso Start English, que vai te ensinar as regras de como formar Sim. frases e te dar essa liberdade de expressão, você vai voar, porque você já vai ter vocabulário e você vai entender a São várias fórmula da ferramentas, formação. né? Exatamente, uma coisa te alia na Excelente. outra, são seus aliados para Uhum. chegar no seu objetivo. Eu gosto de falar, ninguém tem corpo perfeito hoje só treinando. Existe a dieta. Então, ninguém hoje vai falar de uma forma fluente só vendo livro. Tem que ter outras questões, tem que ter a Legal. prática, tem que fale com você mesmo no espelho. Hoje a gente tem ferramentas para gravar, até no próprio celular. Grave no seu celular, Verdade. escute sua voz falando. Enfim, pratique de diversas maneiras. Olha uma coisa bacana que você falou, que tem um vídeo na internet que me marcou bastante, que é um vídeo de um cara que é fortinho e outro que é magrinho. Perfeito. Aí ele olha pro cara e fala: Você acredita que a gente faz a mesma academia? Aí a plateia deu risada, né? Porque um é forte e o outro é magro. E aí ele falou: Ó, sabe qual é a diferença de mim e dele que é forte? Os dois fazem os mesmos exercícios, estão lá nos mesmos horários, mas a Perfeito. diferença é que quando sai, um leva a academia consigo. E aquilo ali me marcou para absolutamente tudo. Perfeito. Porque as pessoas que têm resultados são as pessoas que não terminam o estudo quando acaba a sua aula ou a aula online do Start English. Elas Exatamente. levam, Perfeito. elas iniciam o estudo ali, né? Isso. Você tem como experiência de vida. Eu acho que isso é essencial. Acho que quando a gente entende que o profissional ele vai se dedicar, mas também a pessoa que está do outro lado precisa se dedicar também, aí é o virar de chave. Aí faz todo sentido. Faz É, sentido. Teacher, vamos lá, bora falar sobre resultados? vamos sim. Tem uma pergunta aqui bem bacana que eu anotei, ó. Certo. Você já teve alguma aluna ou aluno que te marcou durante essa jornada? Já tive diversos, assim, mas especificamente agora eu tô lembrando de uma que fez 2 depoimentos para mim, e assim, me deixaram muito emocionados, porque hoje, onde eu já cheguei, o que mais me emociona hoje são os depoimentos, de fato, né. Sim. Quando a gente começa a ter sucesso, estão várias coisas ali no início que muitas vezes terminam nos motivando, mas quando a gente tem aquela pessoa do outro lado falando: "Monique mudou minha vida, por hoje ela é responsável por eu falar inglês hoje", isso é sensacional. Isso não tem um como descrever, é surreal. Então, assim, no caso dessa aluna querida, ela fez o primeiro depoimento dela em Nova York e o segundo agora ela fez em Londres para mim. O mais importante, ela falou:
Gente, quem estiver procurando professora de inglês, procure a Monique, ela mudou minha vida. Hoje eu estou me expressando de uma forma completamente diferente de como era antes. Ela realmente me desbloqueou. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: o que me emocionou não foi nem esse vídeo que ela fez, que por sinal tá nas minhas redes sociais e fez o maior sucesso lá. Mas depois ela me mandou um áudio e ela falou: Monique, tudo que eu falei ali foi verdade. Eu não falei nada mais e nada menos. Tudo isso aconteceu de fato, você Legal. mudou minha vida. Hoje eu falo devido a você e obrigada Legal. por ter transformado isso para mim, porque só eu sei o que isso significa para mim. Então, assim, um grande sonho dela, realmente, a gente chegou no objetivo e fez acontecer, mas igual dela tem diversos, eu escuto, tem muita gente tímida que não abre vídeo, mas manda um áudio, né? Teve uma aluna que ela falou: Moni, eu sempre escrevi em inglês, mas hoje, por conta de você, hoje eu falo, eu me expresso. Legal. E ela São falou vários níveis, né, pelo isso, visto, né? perfeito. E assim, ela por acaso fez uma entrevista, a entrevista terminou indo pro lado do inglês e ela foi contratada por uma empresa estrangeira. Ou E hoje seja, ela não esperava, nem queria e esperava, foi, a né? gente nem estava preparando ela para esse momento, mas ela me agradece e fala: graças a você hoje eu tenho esse emprego. Então assim, isso eu não tenho Caramba, palavras para descrever o quanto isso me deixa caramba. orgulhosa, né, dessa jornada, dessa Orgulhosa. história, e traz um pensamento que eu entendo que a gente não tá aqui só para comer comida gostosa e tirar foto e fazer vídeo. A gente tá aqui de fato para mudar vidas e deixar ali, né, o nosso legado. E eu achei interessante que você falou a palavra "a gente conseguiu", porque você atuou como ferramenta, ou seja, Perfeito. o esforço dela valeu muito para o Claro, aprendizado dela. perfeito. Às vezes a pessoa paga uma academia. Sim, Eu fiz uma piada uma vez na academia, porque eu paguei a academia, eu fui 3 dias. Aí eu cheguei lá e falei: "Olha, acontece. cara, eu tô gordo ainda, por quê? Tô pagando". E tipo assim, tem gente que eu falei brincando, mas tem gente que fala realmente: "Ah, É, tô pagando aula de inglês e não tô evoluindo". O professor ele é uma ferramenta, né? Claro perfeito, que a metodologia conta muito. E eu perfeito. imagino que uma professora como você, depois de tantos anos, já não tem mais agenda para atender uma quantidade de pessoas, né? E qual é a solução que seria o online? Daí a gente vai entrar nesse assunto do projeto Start English. Mas antes, você falou sobre comida. E eu sei que a professora é apaixonada por comer e culinária. É É, demais. Chega até a ser um problema, eu gosto demais de comida. e aí, Titi, eu quero trazer uma coisa aqui pra ti. Já que você gosta tanto de culinária, quando a pessoa tem esse hobby ou gosta muito de alguma coisa, envolver inglês pra aprender com o que ela gosta é uma Claro, boa? demais. Assim, não tem outra saída. Eu sempre gosto de dar como dica para os meus alunos que no momento de descanso deles, eles podem ter um momento com o inglês através do que eles mais amam. Então, se é carros, assista vídeos sobre carros. Se é comida, assista alguém cozinhando algo em inglês. Se é dança, enfim, são inúmeras possibilidades ali que você pode estar se conectando com a língua através da sua verdadeira paixão. Eu lembro que as minhas primeiras frases do inglês e a primeira vez que eu me comuniquei em inglês foi em um jogo online. Olha que bacana, que é uma excelente forma também. Eu tinha 18 anos e eu tava jogando online e Sim, eu caí num servidor norte-americano. olha, Só que a galera tava falando, tipo assim, stay holding A, bomb A, e tava jogando CSGO, né? E aí a galera, rush behind us, e aí, pô, os caras tá rushando nas costas. Aí eu entendi que behind us era costa, e depois rush era isso. Aí depois hold era pra ficar paradinho, porque os bonecos ficaram paradinhos. E aí eu comecei a entender que o inglês e aprender inglês tem que estar associado com o que tu gosta, porque você tá aprendendo e claro. brincando, e Perfeito, acho muito bacana. perfeito. Teacher, me fala uma coisa. A proposta de um curso online, tem Sim, muita gente que tem o empecilho, né, de falar assim, poxa, eu não consigo aprender através de um curso online. certo. E daí já entra a crença limitante, Sim, né? Que tem pessoa que fala, pô, não consigo aprender com a professora de inglês, tem que ser no meu ritmo. Ah, o outro fala, não consigo aprender com online, enfim. sim, claro. Qual foi a solução que você teve? E o porquê que o curso Start English existe? Qual é a missão? Você falou um pouco sobre acessibilidade, então eu imagino que esse curso seja extremamente Sim, acessível, demais. né? E a gente vai falar sobre isso. Como esse podcast ele visa ser atemporal, a gente não vai falar sobre preço,
Tá? A gente pode falar o preço agora, né, que Sim, tá agora, e vai deixar, inclusive, todos os links da professora estão aqui embaixo. Instagram, YouTube da professora. A professora faz lives também, eu acho todas as bacana. terças-feiras estou ensinando de uma forma totalmente gratuita lá no YouTube, Ó, então a palavra vem comigo. boa, gratuita. Claro que existe um certo nível ali, né? Você Claro, ensina a certo nível. Então, teacher, por que que o curso Start English nasceu? sim. Eu gosto muito dessa pergunta, eu gosto de chamar ele do meu verdadeiro filho, né? Sempre foi um Uhum, sonho meu de tornar o inglês possível para todos. E através do Start English nasce finalmente essa proposta de tornar o inglês acessível de fato para todos. E nesse momento, através de R$ 89,90 o plano mensal, você consegue ali ter aulas de sim, qualidade comigo gravadas, onde eu estou simplificando e facilitando a sim. língua. Essa questão que você trouxe, muita gente tem um bloqueio sobre aulas gravadas, ou sobre um curso, ou sobre, enfim, estudar inglês em geral. O que eu gosto de trazer é o seguinte: a gente não pode deixar de desistir de algo por uma experiência negativa que a gente já teve no passado. Verdade. Por exemplo, depois da pandemia, eu não sei você, mas eu aumentei um pouquinho de peso pela essa minha paixão de Sim, comida. E se eu tivesse desistido de treinar, e se eu tivesse desistido de correr é, atrás da minha saúde, porque eu acho que treino hoje está mais relacionado à a saúde saúde. física e mental e não só a questão de estética. A Então, pandemia assim, mostrou isso pra gente. exatamente. Então, assim, o que eu entendo hoje é que através dos meus treinos eu consigo não só me sentir bem com o meu corpo, claro, mas ter saúde mental e física para exercer minha função da melhor forma possível. A mesma coisa eu vejo através do inglês. Então eu vejo que o inglês ele traz oportunidades para você conseguir potencializar os seus resultados profissionais e pessoais. Certo. E antes de você dizer que um curso gravado ou que uma aula particular não é para você, você tem que experimentar, passar pelo processo. Eu mesma tirei minha carteira de direção nos Estados Unidos. Lá os carros Sim, são automáticos e sim. baratos e acessíveis. E quando eu me mudei para o Brasil, eu simplesmente transferi minha carteira. Só que eu ia comprar um carro de marcha aqui e tive que aprender de fato a passar marcha, a fazer embreagem. E meu Uhum, pai tentou me ensinar e foi muito difícil e mesmo assim não consegui, mas minha mãe falou: "Não desiste, vamos contratar um professor uhum, para desenvolver essa habilidade em você". E sim. eu não desisti, eu me permiti, passei pelo processo e hoje eu passo marcha, faço embreagem, pego E era tão estrada. difícil quanto você imaginava? Não era. Então, quando eu tive o profissional adequado, que potencializou os meus resultados, que foi na ferida e que tirou esse trauma, eu consegui chegar no meu objetivo. Então, é isso que a Monique veio aqui na Terra fazer. Eu vim tornar o Ótimo, inglês acessível para todos. Hoje, eu não aceito um aluno passar por mim e dizer que inglês é impossível. Pelo ótimo. contrário, eu só entendo que eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo para tornar o inglês possível para você Sim, ou para qualquer outra pessoa que esteja disponível a chegar no excelente. processo. Agora tem que estar disposto, né? A gente não posso forçar a pessoa a querer entender, Você falou a palavrinha certa lá compreender. atrás, pagar o preço. Isso, exatamente. A gente tem que ter disposição e a gente tem que estar disposto a pagar o preço. Pagar o preço. Olha que bacana que você falou. E, gente, historicamente a gente tem uma coisa muito ruim de falar assim, quando a pessoa fala, eu sei fazer isso. Eu vim pra terra pra fazer isso. Sim, É o meu. As pessoas às vezes confundem com arrogância. E isso não é arrogância, tá? Quando a pessoa ela tem um objetivo, ela sabe, ela já experienciou, já ajudou milhares de pessoas, ela sabe que ela consegue fazer aquilo, tá? perfeito. Então, para não soar arrogância. E eu acho muito bacana que não é porque a gente está no podcast que a gente está montando alguma coisa. Eu vou contar minha experiência com a Teacher, tá? Eu conheci a Teacher nas gravações. Todo mundo já sabe, né? Que o Chrome é uma produtora audiovisual. E a produtora audiovisual que não somente grava conteúdo da área médica, mas a gente já passou por tanta coisa que não é casamento, formatura, curso. E um desses foi gravar curso de inglês. E durante a gravação eu pude ver o brilho nos olhos da teacher, né? A vontade, poxa, eu vou fazer isso. E tanto de se produzir, se arrumar, se organizar, criar o material. Gente, eu não vou falar muito, porque senão eu vou dar spoiler. Mas um curso online, ter aquele material que eu pude ver, sabe? Algo palpável, que você bota no tablet, você bota no seu celular, você estuda no seu melhor horário. Uma qualidade de áudio incrível, de imagem incrível.
E assim, eu não vou dar muito spoiler, né? Mas eu participei dessa gravação, a gente produziu juntos e realmente tem suor, sangue, lágrimas ali dentro É para verdade. realmente fazer É verdade. acontecer. Então, professora, então a missão do Start English é tornar acessível para todos, Perfeito. todas as idades? Todas as idades e todos interessados em realmente aprender inglês. Eu lembro quando eu estava na estrada, voltando para Salvador, eu sou nascida em Itabuna, né? Então, assim, vindo para Salvador, voltando para Itabuna, eu passava por vários interiores e olhava para aquelas pessoas e falava: eu preciso ajudar esse povo. Eu Sim. preciso tornar acessível para todos o inglês. E através do Start English nasce essa proposta, né, de um inglês acessível, de qualidade, com tudo que você precisa para decolar. É um momento de dar o start, de dar o É o início. Start. Então, por isso o nome, Start English. Comece o seu inglês, inicie o inglês. E aí entra aquela relação de eu não preciso preparar nada, eu não preciso estar pronto para iniciar nada, que é aquela coisa. Quando eu estiver pronto, quando eu estiver preparado, eu inicio. Perfeito. E assim, eu que trabalho com início de projetos, praticamente em todas as pessoas que mais esperam estar prontas para iniciar algo são as pessoas que nunca fazem nada. É isso mesmo. Porque elas têm aquele lance da perfeição. Eu só Exatamente. vou iniciar quando eu tiver. E não é assim, né, teacher? Aquele tênis perfeito, a roupa perfeita, o personal e etc, para começar a treinar. Então, ou para estudar inglês, eu preciso ter aquele horário disponível, eu preciso ter. Gente, Sim. muitas vezes a gente só precisa dar o start, tornar o inglês acessível na nossa rotina. E como eu expliquei, às vezes é 10 minutos por dia, às vezes é 30 minutos 2 vezes por semana, e o mais importante é você entender que funciona para você, porque não é uma corrida. Quem chega primeiro. E sim, a gente está falando sobre sua vida, sobre seus objetivos, sobre o seu sonho. É, teacher, por quê? Tem uma perguntinha aqui que eu acho legal aqui sobre o medo, Certo. tá? A gente vai trazer esse teminha aqui. Por que tantas pessoas têm medo ou bloqueio de aprender inglês? Aí entra naquela relação de como lidar com as pessoas que te põem pra baixo quando você tá aprendendo. Sim. A gente vive em uma sociedade hoje, infelizmente, onde as pessoas, ao invés de motivar, gostam de ver as pessoas, né, para baixo. E o meu conselho para você que tem esses tipos de pessoas ao seu redor, primeiro se afaste, né? Eu acho É. que não faz sentido a gente estar do lado dessas pessoas no nosso dia a dia, sendo no ambiente profissional ou pessoal. Teacher, e quando é na família? Mesmo sendo na família, é bom dar uma afastada também. Porque o que que acontece? A gente precisa entender até então que essa vida é única, né? Nossa Sim. oportunidade. E eu trouxe a pergunta: o que você está fazendo com a sua preciosa vida? Então, se a gente tem essa vida, a gente precisa entender quais são os nossos objetivos nessa vida. Será que eu estou fazendo de fato, vivendo? A vida é agora de fato. Será que eu estou fazendo tudo como eu gostaria? Então, assim, não sei se você já assistiu aquele filme que tem aquela, o ator tem as horas Ah, é no o braço dele. aquele filme com as horas verde contando, né? E aí Isso, a exatamente. moeda é o tempo, né? Perfeito. Então, se você imagine um dia onde você sabe ali, poxa, eu tenho aquelas 24 horas e talvez só aquela, o que que você faria nesse dia? Ir pra praia, comer aquela comida gostosa, dar aquele abraço apertado na sua mãe. Então, assim, você tem que refletir sobre os seus objetivos de vida e entender onde você quer chegar. E com certeza o inglês vai facilitar essa jornada, porque vai Sim. potencializar ali diversas oportunidades. Fiz uma breve pesquisa aqui sobre o filme, para quem quiser ver depois, é O Preço do Amanhã, Sim, feito em 2011 pelo... qual é o nome dele? É o Timberlake? É o Justin Timberlake. Ele é um excelente ator. E o filme é muito interessante, porque na realidade as pessoas acham que ali é ficção, mas não é. sim. Porque a moeda mais importante que a gente tem é o... Nosso tempo. O que que a pessoa, quando a pessoa começa a ganhar muito dinheiro, né? O que que ela faz primeiro? Compra tempo. Ah, não vai arrumar casa, que vai arrumar a casa de outra pessoa. Ah, não vou fazer, que vai fazer outra pessoa porque eu ganho tempo pra fazer outras coisas que ele julga mais importante. Perfeito. Teacher, o que que você faz nas suas redes sociais hoje, né? Além do curso, além da sua aula? Qual o objetivo da sua rede social hoje? Você libera pílulas de conhecimento?
você mostra prova social. O que é que você faz hoje na rede social? Então, hoje eu busco motivar as pessoas que estão interessadas em aprender inglês, trazendo ali as pinceladas das aulas que eu ensino durante o dia a dia, através das aulas VIPs, mostrando que inglês é acessível para todos. E eu gosto ali de pegar pequenos cuts, né, vídeos curtos, onde eu estou mostrando ali diversos tipos de alunos, de várias idades, diversas profissões, tentando, né, evoluir no inglês. Porque o mais importante é a gente entender que não existe um perfil exato para o aprendizado. Certo. São pessoas mais novas, são pessoas mais velhas. Eu hoje mesmo estou com uma aluna de 60 anos, outra de 65 anos. Caramba! E assim, são pessoas assim que a gente admira de fato, porque a gente Sim. entende que elas não se limitam. Elas entendem hoje que estão vivos. E a gente pode sim cada vez mais se aperfeiçoar, melhorar, falar uma, duas, três, quatro, cinco línguas. Sim. E eu acho que não tem tempo para perder mais tempo. O momento é agora. Gostei da E frase. se você gosta de algo, você tem que investir naquilo. Gostei da frase. E eu acho interessante essas pessoas, porque é óbvio que a neuroplasticidade, ela muda. É óbvio que a criança, ela tá ali com a sua neuroplasticidade em alta e ela vai realmente ter uma facilidade. Ela pode aprender, sei lá, 3 idiomas de uma vez só, cara, e beleza. Mas, assim, não quer dizer que a criança tem essa facilidade que você, com esforço, não possa aprender. Quantas vezes eu não já vi casos de pessoas que não tem uma perna que vira corredor? De uma pessoa Nossa, que não tem uma visão vira fotógrafo, de uma pessoa que não ouvia e vira o maior músico da história do universo, perfeito, perfeito. tá? Então, assim, Ou às vezes uma pessoa é muito debilitada e aproveitando a vida com as limitações dela ou dela. dele. Então, o mais importante é a gente entender que essa nossa vida é preciosa e a gente Sim. precisa estar vivendo de fato. O momento é agora. E não perder tempo, né? Lógico, rede social é bacana, é legal. A gente pode estar ali olhando a vida de um coleguinha ou outro para pegar algumas dicas de comidas, Sim. de esportes ou de viagens. Mas passar o tempo todo só fazendo isso termina sendo uma perca de tempo e a gente termina deixando de investir no nosso próprio potencial. Verdade. Olha, eu tinha uma pergunta aqui que era pra eu ter feito no início, Pode mas eu acho que é falar. pertinente aqui, ó. Se a professora Teacher Monique não fosse professora de inglês, qual seria a outra profissão? O que é que você seria? Olha, muito interessante essa pergunta. Eu tenho duas respostas para ela. Em primeiro lugar, eu acho que seria psicóloga. Eu acho que eu tenho um dom para psicologia, né? Minha mãe é psicóloga, então eu nasci nesse nesse ambiente da psicologia e assim eu sempre achei que eu tenho esse potencial para Ótimo. tanto que ela sempre fala, ó, minha filha, no futuro não pensa não, mas eu vou avaliar, né? Vamos ver aí. Quem sabe como hobby futuramente, tudo é possível. Never say never, né? Never say never. Never say never. E o segundo, eu acho que sempre foi um sonho meu ser cantora. Eu acho que eu cantaria a Rocha em inglês. Olha que bacana. Pera, Teacher. É isso mesmo. Calma, calma. Aham. Você cantaria a rocha Em inglês. em inglês. Perfeito. Acho que essa seria a minha segunda opção. Gente, eu tô imaginando ela cantando um Pablo. Sabe aquela tomara? Em inglês, cara, eu quero ver isso Não. depois, viu, Teacher? Certo, ok, Olha, combinado. depois After the a podcast. gente vai querer essa resenha, tá? Essa produção. Eu acho muito interessante esses sonhos e eu não acredito que um profissional ele seja assim. Todos os profissionais que são realmente bons na sua área, Sim, eles têm outras competências e habilidades, soft skills e hard skills que complementam aquilo que ele é muito bom. sim. Por exemplo, eu não vejo uma professora de inglês não sendo compreensiva, uma boa professora de inglês não sendo Perfeito. compreensiva. Perfeito. Porque o erro que você cometeu na aula 1, cara, você tá na aula 300 e você pode cometer aquele mesmo Claro. erro. E a professora fala, você já aprendeu isso. É. Então, atuando como ferramenta de desincentivo. Então, eu acredito que bons professores têm que ter essa paciência, esse lance Claro. de ser realmente um psicólogo. A gente tá ali para segurar na mão, de fato, e fazer a pessoa chegar a qualquer custo. Eu acho que hoje em dia falta um pouco de empatia nas pessoas, Demais. um pouco de paciência. Um E eu pocão, acho, assim, né? e acho que muitas vezes até com elas mesmas. Eu acho que muitas vezes as pessoas não conseguem praticar ali a própria paciência com o seu processo, ou a própria empatia com você mesmo, por ter toda uma situação. Eu gosto muito de falar, às vezes, muito sobre as mulheres. Eu vejo nos casos das aulas, de fato, eu ensino
homens e mulheres bem-sucedidos, e eu vejo que muitas vezes os homens estão errando muito mais, mas eles estão tranquilos, tá tudo bem errar, bola pra frente, e as mulheres às vezes se cobram 2, 3, 4, 5, 6 vezes Sim, pelo um erro. Então eu acho que isso é algo cultural, a gente precisa entender que sim. errar faz parte e que a gente tá errando, mas em algum momento a gente vai conseguir acertar e a prática, né, a perfeição ela vem através da prática, e o Sim. importante é evoluir diariamente. Olha que bacana. O próprio carrasco de algumas pessoas tá na frente do espelho, né? Sim. As pessoas realmente são carrascas hoje em dia com elas mesmas. E de onde é que vem isso, teacher? Onde é que você acha que as pessoas se cobram tanto? Eu acho que vem de uma ideia de que elas precisam ser perfeitas em todos os aspectos. Então, assim, vem de uma ideia de que para fazer um vídeo você precisa estar absolutamente lindo ou linda, ou para, né, para falar algo precisa ser tudo perfeito ou da melhor forma possível. E eu acho que, na verdade, as pessoas precisam entender que isso não é o real, né? A vida real não funciona dessa forma, Sim, né? Muitas vezes a pessoa pode ser uma excelente médica, mas vai falhar um pouco como mãe, vai falhar um pouco como filha ou como colega. A gente não consegue ser 100% todos os momentos. Então, assim, mas mesmo assim, a gente não pode deixar de desistir dos nossos objetivos. Não é porque eu não estou sendo perfeita como aluna de inglês que eu vou deixar de estudar inglês. Eu preciso entender que essa perfeição ela vem com prática. Então, minha escuta vai estar melhor quando eu praticar mais o listening, minha fala vai estar melhor quando eu praticar mais o speaking, o meu writing vai estar melhor quando eu praticar mais a escrita, através da prática, de fato. eu quero te fazer uma pergunta até pessoal. Sim, É, quando é que a pessoa começa? Por exemplo, é igual uma criança que primeiro ela escuta, depois ela fala, depois ela escreve ou não, nada a ver? eu acho que cada pessoa tem uma forma ideal de começar a aprender inglês. Por exemplo, tem gente que tem mais facilidade com músicas. Então, se você está muito conectado ali com música, eu acho que é ideal você se conectar com isso nesse primeiro momento, porque facilita muito. Tem meninos, por exemplo, que adoram videogames. Você até mencionou que você chegou a jogar em algum momento e que através do videogame que você queria tanto jogar, te despertou a vontade de Sim, entender algumas palavras de fato. sim. Então, assim, tem gente que já é filmes, já é séries, outras pessoas já são podcasts. Em outros momentos, tem uma galera, por exemplo, que é fascinado por entender como funciona de fato a gramática. Então, você tem que entender como funciona para você. O que eu posso garantir para você é que através das aulas particulares ao vivo comigo, eu vou entender melhor sobre o que funciona melhor para o Tarcísio ou para outra pessoa Queria que você que eu entrasse estou nesse assunto. atendendo e chegar nessa fórmula ideal. Então, quando o aluno ele paga pelas aulas comigo ao vivo, ele não está pagando pela uma metodologia engessada, ele está pagando pelaquela metodologia que é ideal para aquele aluno Nossa, naquele momento. você falou exatamente o que eu iria perguntar. Essa é incrível, porque primeiro eu iria perguntar a metodologia, que é tipo assim, o básico do básico de tudo. Qual é a sua metodologia? Minha Sim, metodologia é X. Você vai falar inglês rápido, fácil. é, Quando a pessoa fala assim, já rápido, fácil, eu já olho assim. corra disso. Eu disse, pô, eu, desde pequeno, entendi que as melhores coisas dessa vida são construídas com tempo e constância. Perfeito. Quando eu tenho uma promessa fácil para alguma coisa, geralmente te leva à destruição. E o que eu posso garantir a você é o seguinte: a proposta do Start English, ela nasceu para tornar inglês acessível para todos. Eu me dediquei durante vários anos para entender como cada ser humano funciona e o que faz sentido para a maioria. Então, eu criei essa fórmula e tornei, através disso, acessível através das videoaulas gravadas. Então, Excelente. ali eu estou trazendo exemplos, eu estou mostrando fórmulas de como formar as frases, ensinando o aluno a ter essa liberdade de praticar através das atividades também. Né? A proposta do Excelente. Start English é justamente essa. É para você dar um start, para você ter uma noção de você sair do zero e começar a evoluir de fato e entender que o inglês é possível para você. Zero never. Zero nunca, né? Tem que sair daí do lugar, né? É. Teacher, olha que bacana. Eu tava vendo, hoje em dia, a gente tá, historicamente, nunca teve um momento na história da humanidade mais fácil para você aprender alguma Eu coisa. concordo. Nunca. Concordo. Hoje você tem IA, hoje você tem curso online, Sim.
Gente, isso não era possível antes. A teacher provavelmente se debruçou em livros, cara, É. tá? Em fitas Biblioteca, VHS, biblioteca. biblioteca. Enciclopédias. É. Então, assim, eu quero primeiro trazer que eu acho incrível o que a gente tá vivendo hoje. Sim, Eu claro. achei bem bacana, teve uma moça que ela tava fazendo o Slow English Podcast. Ah, meu Deus, eu acho tão legal aquilo. Sim. Às vezes eu durmo escutando Sim, ótimo. e eu Excelente forma de vejo, praticar. quando a pessoa fala devagar, eu começo a entender aquelas coisas que são E difíceis, né? nasce aquela vontade de querer entender um pouquinho mais, né? Perfeito. Até a própria sinfonia, o jeito que a pessoa fala. Sim. Por exemplo, não é book, é buck. Aí, tipo assim, para? Por que para? E aí eu fico. Assim, é a minha forma de aprender. Sim, Quando eu perfeito. ouço, aí tem aquela fase, né? A pessoa que é visual, a pessoa que é sinestésica, a pessoa que é Perfeito. auditiva. Perfeito. E aí entrou o que você falou sobre a aula Por particular. isso. Por isso não engessar, exatamente. Não engessado. Primeiro que você tem múltiplas metodologias, foi isso que eu entendi, né? Exatamente, claro. Claro. Múltiplas metodologias. Claro. Então você aplica ela para cada tipo de. Isso. Eu entendo o perfil do cliente e logo em seguida eu traço um plano de como chegar no objetivo que ele deseja. Excelente. Era. Eu acho que isso foi uma das coisas mais brilhantes que eu escutei de uma professora de inglês. Porque normalmente a pessoa quer me vender algo, um curso, e Sim. fala: com minha metodologia você vai viajar e se comunicar em 7 dias, em um mês. Não me soa muito atraente, não, sabe? Sim. Não me parece. Parece que pega uma forminha que botou uma pessoa lá que se encaixou e vai me colocar e vai me encaixar. E Sim. geralmente eu não me encaixo em formas. Sim, perfeito. E. Eu também não. Não, né? Então tamo junto nessa, né, Titi? E se você também não se encaixa nessas forminhas, Teacher Monique tem uma solução bacana. E tem Sim. várias soluções bacanas pra E ti. por isso do English with Monique, por isso do Start Bacana. English, porque eu pude perceber muito cedo que, na verdade, não dá pra gente tratar cada pessoa igual, né? Essa questão de uma forma para todo mundo não cabe. Funciona. A gente vê e se frustra em sala de aula, porque entende que tem pessoas que não são capazes através daquele método. E não é porque elas não vão conseguir, é porque daquela forma não é a melhor forma para elas. Ótimo. Então, através das aulas particulares direcionadas, a gente consegue entender de fato o perfil do aluno e qual a melhor estratégia para potencializar os resultados dele ou dela. E eu acredito, Teacher, que hoje, com a professora experiente como você e com os recursos que você tem, a pessoa só não aprende se ela não quiser. Perfeito. Porque, velho, hoje a pessoa tem inteligência artificial, Concordo. tem professora. Perfeito. Ah, mas a professora mora em Salvador e eu moro em São Paulo. Gente, e aí? Eu tenho alunos, por exemplo, que eles estão aqui hoje, mas pegam um voo e estão em São Paulo amanhã e conseguem fazer a aula de qualquer lugar, em qualquer momento. E para você que está limitado em referente à questão de tempo, poxa, mas o meu tempo é muito corrido. Não tem problema. O Start English é a solução para isso. Porque você consegue acessar as aulas no seu melhor momento. Por isso que eu digo, Genial. é só entender a sua jornada, entender quando é o melhor momento para você estudar. Se for 10 minutos todo dia, faz 10 minutos de aula todo dia. E quando você vai ver 6 meses, 1 ano, você vai potencializar seus resultados de uma forma que você vai dizer, nossa, por que eu não iniciei antes? Eu sempre escuto essa pergunta. Às vezes eu faço essa pergunta para os meus alunos, né? O que você mais se arrepende hoje? E eles sempre tocam nesse assunto. De não ter iniciado antes, né, teacher? Então, é algo que a gente realmente entende que não dá para continuar dessa forma. E, gente, eu já vi tanta prova social de gente que falou inglês através das aulas dessa professora que, sabe, parece que é um feed infinito de alunos falando. Então, assim... E todo tipo de gente, né? Eu me orgulho mais disso, né? São pessoas Assim, diferentes, de diferentes idades, de diferentes sim, sotaques. de vários lugares, assim. Eu tenho depoimentos do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? Do interior da Bahia. Então, Caramba, assim, que legal. pessoas na Espanha. Já atendi aluno na China, Que legal. já atendi em diversos lugares, Portugal, inúmeros lugares, né? Se você pode olhar ali no meu perfil. Que legal. E eu estou muito feliz em cada vez mais ajudar mais e mais brasileiros, de fato. Maravilha. Pessoal, pra gente encerrar aqui com chave de ouro, e que podcast, né, gente? Eu acho que a gente falou sobre muitas coisas. Acho que foi um dos podcasts mais enriquecedores que a gente teve. E com certeza, cortes desse podcast vão estar nas redes da Teacher. E eu aconselho você a olhar. Se você ficou até aqui, né? Não permita que esse seu sonho ele pare aqui também. Claro. Olha as redes sociais da Teacher. Segue a Teacher.
tá? E comente nos posts dela, lance a sua dúvida lá Perfeito. e o principal, adquira já o seu curso, que também está na descrição desse vídeo. Teacher, pra gente finalizar, qual a mensagem que você daria para essa pessoa que ficou até o final dessa live te acompanhando? Vai ser o maior prazer potencializar os seus resultados. Vem comigo nessa jornada. Pode ter certeza que eu estou aqui como facilitadora e simplificadora da língua. Vem comigo nessa que você não vai se arrepender. Maravilha, muito obrigado, teacher. Pessoal, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que acha que não consegue falar inglês, aquele seu amigo, aquela sua amiga que se limita só na palavra e a Perfeito. palavra se torna pensamento e comportamento e ela nunca sai do lugar. Perfeito. Não deixa essa sua amiga, seu amigo parado. Envie esse vídeo e esse podcast para ela. Tchau, tchau. Grata mais uma vez pelo convite. Tchau, tchau.